Boa noite André. Boa Sejam noite. todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, aqui no nosso MAP. Vamos fazer hoje uma leitura, mas antes eu queria pedir a vocês, sugerir a vocês que coloquem a água para fluidificar. Pode ser uma água, um copo, pode ser uma jarra, e essa água vai ser fluidificada ao longo do nosso trabalho de hoje pelos espíritos de luz que vão colocar o remédio necessário a cada um de nós. O André vai ler uma passagem. Isso, eu vou ler do livro Agenda Cristã, uma obra psicografada pelo nosso querido Chico Xavier e ditada por André Luiz. E aqui diz o seguinte: revele-se. Nas lutas habituais, não exige a educação do companheiro, demonstre a sua. Nas tarefas do bem, não aguarde de colaboração, colabore, por sua vez, antes de tudo. Nos trabalhos comuns, não clame pelo esforço alheio, mostre a sua boa vontade. Lúcia, repara como esses 3 itens que foram lidos aqui, como eles se assemelham à segunda grande lei que o Cristo nos trouxe, né? A primeira, ama teu Deus acima de todas as coisas. A segunda, ama teu próximo Como a ti mesmo. E aí, quando ele fala, nas lutas, não exige a educação do companheiro, demonstre a sua. Olha, faz a tua parte. Ama teu próximo como a ti mesmo. Quando ele fala, não aguarde colaboração, colabore antes de tudo. Sim. Que é muito fácil você sentar, cobrar dos outros o que você não faz, né? Normalmente, né? Nos trabalhos comuns, não espere o esforço do outro e faça o seu esforço. Eu reflito muito nisso, Lúcia, na dificuldade que foi para os nossos pais nos educarem. Olha, o pessoal costuma dizer que os guerreiros de aço, que são nossos pais, que foram talhados ali não tinha tanta tecnologia, era no eito, estão indo embora. Nós geração somos de ferro, né? De aço. Nós somos uma geração ali, vamos falar assim, meio que de um alumíniozinho, que é firme, mas ainda se dobra. E a geração que está vindo é uma geração que está muito acomodada. Por nossa Cada um no seu momento de evolução, e não são todos. A gente está falando de uma forma geral. Mas você vê como a lei de Deus, aquela que Jesus trouxe, ela vai permanecer em todas as eras, né? Então, hoje, a dificuldade da gente fazer com que a juventude escute isso é grande. Vivenciar mais ainda. Por quê? Por causa do imediatismo. E eu vou resumir isso aí numa palavra: exemplo. Exemplo. Nossos pais nos deram exemplo e até hoje a gente se vê cometendo às vezes as mesmas falhas ou as mesmas coisas porque vimos o exemplo. Sim. Né? Sim. Então, esses jovens, eles não têm muito hábito de copiar, de ter exemplos. Eles acham que tem que fazer do jeito deles, né? Uhum. Então, isso às vezes é um pouco prejudicial. Acaba tu picando numa pedra que a gente já vivenciou, mas isso nossos pais passaram com a gente também. Então, assim, o importante é a palavra, a lei. A palavra continua sendo a mesma. Continua sendo a mesma. Todas as gerações. Faça com teu próximo aquilo que você quer que ele faça com você. Exatamente. Se você quer que ele trabalhe, demonstre pelo exemplo. Você falou a palavra de ouro, exemplo. E assim a gente espera, né? Quando o Chico, André Luiz, passa essas palavras para Chico e chega até a gente, que elas sejam um reforço, né? Quando a gente fala assim, poxa vida, que autocrítica que eu estou fazendo? Será que eu estou cobrando mais do que eu estou dando exemplo? Vamos parar por aqui, porque eu acho que isso já dá pano para manga. Que façamos essa autocrítica. Sim. Né? Que hoje a gente já tem esse exemplo, né, de que a gente precisa ser um exemplo, um modelo. Então, se nós queremos que o outro faça, nada melhor do que fazer o correto para que o outro também veja o exemplo. A melhor forma de educar é pelo exemplo, não tem jeito. Verdade. Vamos fazer agora, então, a nossa oração inicial. Pai Celestial, Mestre Jesus,
nossa mãezinha Maria, nossos mentores da casa e da causa, Francisco e Fabiano de Cristo, nossos mentores pessoais, todos os irmãos que estão nesse instante nos intuindo, pois são responsáveis pelo trabalho do Evangelho no Lar. Todos aqueles que aqui estão em nossas casas, também estudando. Gratidão, Senhor. Gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade de nos saciar com a água que vem daquilo que realmente pode nos mudar, que é o Evangelho. Gratidão, Senhor, por ter enviado o Teu Filho Jesus, que nos deixou um verdadeiro guia, que é este Evangelho, para aprendermos como evoluir. Assim, Senhor, com o coração cheio de alegria, pedimos autorização e damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, na data de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Com isso, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Vamos abrir aqui. Perdeu a marca, é. Tá aí. Tá aqui. Nós vamos ler que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Capítulo 13, o item 19. Benefícios pagos com ingratidão. Um guia protetor, Sens 1862. O que pensar das pessoas que, recebendo a ingratidão como pagamento por um benefício prestado, deixam de fazer o bem com receio de encontrar outras pessoas ingratas? Essas pessoas são mais egoístas do que caridosas, pois fazer o bem esperando reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse. O benefício desinteressado é o único que agrada a Deus. São também pessoas orgulhosas, pois se comprazem da humildade com que o beneficiado vem agradecer a seus pés o benefício recebido. Quem procura na terra a recompensa pelo bem que ele faz, não irá recebê-la no céu. Deus só recompensará aquele que não procurou na terra o reconhecimento pelos bens que praticou. É necessário sempre ajudar aos fracos, mesmo sabendo que eles não vos agradecerão. Se aquele que é ajudado esquece o benefício recebido, Deus os recompensará mais do que seriam recompensados pela gratidão do beneficiado. Se Deus permite, às vezes vocês sejam pagos com a ingratidão, é para experimentar a perseverança que devem ter em praticar o bem. Como podemos saber se o benefício esquecido no momento, ele não trará os bons frutos mais tarde? Fiquem certos de que é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, vê-se apenas o presente. Trabalhem para vocês e não pelos outros. Os benefícios abrandam o coração mais endurecido. Ele pode até esquecer os favores recebidos aqui na terra, mas quando o espírito retornar ao mundo espiritual, ele se lembrará, e essa lembrança será para ele um castigo. Ele então lamentará sua ingratidão e desejará reparar sua falta, pagar sua dívida em uma outra existência e muitas vezes aceitando uma vida de devotamento ao seu benfeitor. É assim que suspeitarem terão contribuído para o adiantamento moral desse espírito e reconhecerão mais tarde toda a verdade deste ensinamento. Um benefício jamais se perde. Além disso, também terão trabalhado por vocês mesmos, pois possuirão o mérito de terem praticado bem com desinteresse, não deixando-se abater pelas decepções. Meus amigos, se vocês conhecessem todos os laços que ligam a vida presente às existências anteriores, se pudessem entender o grande número de relações que unem os seres uns aos outros, para que eles possam progredir juntos, admirariam ainda mais a sabedoria e a bondade do Criador, que nos permite
reviver para chegar até Ele, através da sua beneficência exclusiva. Graças a Deus. Graças que coisa a Deus. Isso. Que maravilha essa passagem. Nós temos às vezes o mau hábito de fazer alguma coisa e achando que aquela pessoa vai dizer, muito obrigada, né? Ou simplesmente agradecer com um gesto. Quando na verdade nós é que somos os beneficiados pela oportunidade da ajuda. Isso é... Não é? O direito que nos é ofertado de realizar a caridade. Sim. É a essência. E é claro que isso vai voltar para a gente de outra forma. Mas nós não podemos fazer para a pessoa achando que aquela pessoa é quem vai nos agradecer. Porque, na verdade, ela se colocou ali para nos dar a oportunidade da ajuda. E se encararmos desta forma, não nos magoaríamos com facilidade. Gerou expectativa. Pode não saber, é? vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Não Isso fica é legal. mais uma prova da misericórdia do nosso Pai em nos ajudar a ser melhores. A gente tem aí o Evangelho, Lúcia. Essas palavras aqui são um manual de sobrevivência. É um manual de sobrevivência. A gente agradece. Tem no Evangelho na parte do Cristo Consolador. Sim. Né? E ela, para mim, ela reflete tudo isso que é dito. Por quê? Foi pela graça de Deus que a gente teve esse Cristo Consolador que nos traz essas palavras. A gente tem como hábito, como você disse, a ideia de mostrar talvez mais para aqueles que nos enxergam o que nós estamos fazendo. Isso. Gente, repito, somos humanos. Isso é uma característica humana. E Deus nos dá o livre-arbítrio para poder tomar a decisão de como agir, mesmo fazendo a caridade. E não criar expectativa. A sabedoria, fazer o bem sem olhar quem. A sabedoria vem de como estamos exercendo né? Então, toda vez que a gente... Eu lembro do Chico, eu não lembro em qual livro que o Chico fala. A caridade só é completa quando ela é recebida. Por quem? Por aquele que ou você, irmão, irmã, num ato de boa vontade está fazendo, aquela caridade não é recebida porque naquele momento aquela pessoa não está apta a receber aquela caridade, mas ela foi feita. Ela foi feita. E ali no texto fala o quê? Tenham certeza que aquela semente foi plantada e talvez esse irmãozinho, às vezes, gente, quando fala assim, e no texto fala, às vezes essa pessoa, ela reencarna com devotamento àquele que foi, aquele que fez. que ela foi para com ela ingrata. Sim, né? Então você imagina, vou dar um exemplo rápido, mães que trabalham a vida toda, pais que trabalham a vida toda tentando ajudar os filhos de forma ingrata, esse filho de forma ingrata, ele volta depois. Ele volta para agradecer. Vamos fazer a prece final? Vamos agradecer mais uma vez a espiritualidade amiga, ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, a egrégora dessa casa, Francisco e Fabiano, nossa mãezinha querida, pela oportunidade e pelo medicamento colocado na nossa água, aqui na sua casa, em todos nós, para que possamos ser beneficiados mais uma vez. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos beber a nossa aguinha, vamos pedir a Deus que a luz que aqui habita nesse instante resplandeça por todo todos nosso vocês e todos nós que estamos juntos. E assim juntos damos graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. Que assim seja.